Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a esta aula de Fundamentos da Osteopatia. Eu, Alex Sesi, vou guiá-los através dos pilares desta profissão maravilhosa. Então, um breve recordatório: o que é a osteopatia? A osteopatia é uma ciência da área da saúde reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, junto com outras profissões, como medicina, fisioterapia e nutrição. A Organização Mundial da Saúde define a osteopatia como a osteopatia, também conhecida como medicina osteopática em alguns países, se baseia no contato manual para diagnóstico e tratamento. Respeita a relação do corpo, mente e espírito na saúde e na doença. Enfatiza a integridade estrutural e funcional do corpo e sua tendência intrínseca para a autocura. Sobre este tópico, em relação às várias estruturas que são integradas, que a osteopatia tem essa respeito, nós podemos considerar ela como um tratamento holístico. E o que é uma coisa holística, um tratamento holístico? Ele entende que as estruturas têm funções diferentes e funções em conjunto quando você observa as suas interações entre umas e outras. Ou seja, tudo funciona interligado. E um detalhe aqui que cabe ressaltar: holístico é diferente de esotérico. O holístico é científico, ele é cartesiano. O esotérico ele é baseado no sobrenatural, na metafísica. Então, a osteopatia ela é pautada em ciência, em arte e em filosofia. E todos esses tópicos são interrelacionados e se comunicam o tempo todo durante a consulta, o diagnóstico e o tratamento. Os quatro princípios básicos fundamentais da osteopatia são a unidade do corpo, a autocura, a estrutura governa a função e a lei da artéria. Então, sobre a unidade do corpo. Cada parte do nosso corpo é interdependente de outra, mediado pelos sistemas de comunicação do corpo, que são a circulação sanguínea e outros fluidos corporais e os impulsos nervosos e neurotransmissores. Os impulsos nervosos, ou seja, o sistema nervoso, ele unifica o corpo em suas atividades. E esse é o sistema corporal mais importante em questão de unificação dos outros sistemas. E é um dos sistemas que a osteopatia mais trabalha. A autocura. A saúde e a cura vêm de dentro. O corpo possui a capacidade de se curar, né? O profissional da saúde apenas auxilia o corpo a se recuperar, ou seja, uma vez instalado um processo de doença, o que o profissional da saúde faz e atua no paciente é retirar tudo que tem de empecilho para o corpo se recuperar. Então, nós ajudamos o paciente a se recuperar sozinho. A estrutura governa a função. Uma estrutura normal é essencial para uma função normal. Se a estrutura se encontrar íntegra, a função pode estar íntegra também. Mas se a estrutura se encontra alterada, a função estará alterada. Ou seja, quanto mais íntegro a estrutura estiver, ou o órgão, ou o músculo, ou as articulações, a função pode retornar 100%. Cabe aqui ressaltar que, não necessariamente, se uma pessoa tem uma estrutura machucada, uma estrutura estragada, digamos assim, ela precisa viver com dor ou com incômodos. Por exemplo, na artrose. A artrose, a pessoa tem a cartilagem toda machucada, a cartilagem não se regenera, ela não se recupera. Isso significa que a pessoa vai viver a vida inteira com dor? Não. Ela pode continuar com uma estrutura danificada, porém ter todas as funcionalidades daquele local, se bem trabalhado, talvez com limitação, talvez sem limitação e sem dor. E por último, a lei da artéria. O nosso sangue ele preserva e defende as células do corpo. Ele leva os nutrientes e recolhe os metabólitos. Carrega os fatores necessários para a reparação individual. Então podemos concluir que, se há vascularização adequada, então há possibilidade de cura. Aonde o sangue chega e consegue entregar oxigênio, entregar nutrientes, recolher gás carbônico e recolher metabólitos, então aquela é uma área mais viável biologicamente, é uma área mais saudável. Né? Até alguns tecidos não são vascularizados no corpo, mas eles recebem todos os nutrientes adequados de alguma outra forma de circulação.
Na nossa aula de neurodinâmica, eu vou dar um exemplo muito interessante sobre como a falta de vascularização afetam os nervos. Essa lei da artéria, ela conduz muito o pensamento da osteopatia em questão de tentar irrigar melhor os tecidos para que eles possam se curar. Então, juntando tudo isso, um exemplo seria, por exemplo, tendinites. A tendinite, ela é uma inflamação crônica que não consegue se resolver sozinha. Então, se nós conseguirmos irrigar melhor aquela área, então o corpo consegue promover a sua autocura, ou seja, resolver a inflamação, que é um processo de cura natural do corpo. Os segmentos medulares. Dentro do nosso crânio existe o cérebro junto com o que faz parte do encéfalo. Ele é um contínuo com a medula espinhal que corre dentro da coluna vertebral, de onde saem os nervos periféricos que inervam todas as estruturas do corpo. Pegando um pedacinho da medula espinhal, nós temos uma coisa que chamamos de segmento medular, que é a menor unidade funcional macroscópica da medula, de onde saem todas as raízes nervosas e possui essa interação de reflexos autônomos, né, de ida e volta no segmento medular. Então, por exemplo, os dermátomos, que é onde um segmento medular inerva a pele de forma segmentar. Dentro dos segmentos medulares, temos o conceito de metâmero, ou seja, o segmento medular mais o conjunto de estruturas que ele inerva, nós chamamos o metâmero. Nesse caso, o dermátomo, a pele e seus anexos, o miótomo, os músculos, o esclerótomo, ou o revestimento que recobre o osso, o periósteo, o angiótomo, os vasos sanguíneos, tanto as artérias quanto as veias, e os vasos linfáticos, e o viscerótomo, que é representado pelos órgãos, ou seja, intestino, fígado, olhos. Quando existe algum erro, alguma função anormal, ou como nós chamamos, uma função aberrante no metâmero, nós temos um estado de excitação parcial ou sublimiar desse conjunto de neurônios. Isso, com um pequeno estímulo, pode desencadear impulsos que normalmente não ocorreriam. A isso nós damos o nome de facilitação medular, que é o ponto mais importante onde o osteopata trabalha. Existe, dentro da osteopatia, uma coisa chamada disfunção somática. O que é a disfunção somática? É uma função alterada ou prejudicada dos componentes relacionados com o sistema somático ou a estrutura corporal. Que estruturas que são essas? Ou que componentes que são esse? É o esqueleto, as articulações, as estruturas miofaciais, a vascularização, a drenagem linfática e os elementos neurais. Tá? Então, se essas estruturas, se esses componentes estiverem com uma função alterada ou prejudicada, eles podem gerar o que nós acabamos de explicar, que é a facilitação medular. A facilitação medular, uma vez instalada, ela também pode gerar a corrente reversa, que ela mantém a função alterada desses outros componentes. Cabe aí ao bom osteopata descobrir quem está causando quem veio primeiro, e tratar isso daí para tentar reduzir tanto a função alterada quanto eliminar essa facilitação medular. Quais são as alterações encontradas na disfunção somática? Basicamente, são 4 alterações: alteração de textura tecidual, seja da pele, do músculo, assimetria anatômica, pode ser da articulação, pode ser no tônus muscular, pode ser do próprio órgão, uma amplitude de movimento alterada, também na articulação ou nos órgãos, nas vísceras, e uma sensibilidade modificada. Pode ser mais hipersensível ou mais hipossensível, ou seja, a pessoa sente mais, um incômodo maior, ou sente menos, né, uma sensibilidade menor. E dentro da osteopatia nós temos os modelos de tratamento, ou seja, alguns guias de como o osteopata pensa e como ele raciocina para conseguir diagnosticar e tratar o paciente. Então, os 5 modelos básicos de tratamento da osteopatia são o modelo biomecânico, onde as estruturas mais observadas e mais trabalhadas, ou seja, a ênfase do tratamento é dado em cima do sistema músculo-articular. O modelo neurológico, onde
todo aqueles componentes neurais, ou seja, nervo, sistema nervoso autônomo, nervos cranianos, gânglios nervosos, eh, dão mais importância ao tratamento. Eles podem ter uma alteração primária e isso estar causando mais problemas ao paciente. Temos o modelo respiratório circulatório, onde é dado ênfase na respiração pulmonar e celular, onde a caixa torácica deve se movimentar melhor, onde os pulmões devem se movimentar melhor e onde a circulação do sangue deve melhorar, tanto na drenagem linfática, ou a drenagem venosa, ou a irrigação arterial. Existe o modelo metabólico energético, que é representada pelo sistema imune, pelo sistema endócrino e algumas outras funções viscerais, onde nós tentamos melhorar essa correlação de sinalização celular ou entrega de nutriente celular. E por último, o modelo comportamental, onde nós educamos o paciente, ensinamos a ele qual é o seu problema, qual é a sua doença, o que ele deve prevenir, o que ele deve evitar de fazer no dia a dia e o que ele deve fazer no dia a dia, como por exemplo alguns exercícios domiciliares. E para terminar, eu cito aqui o Dr. Andrew Taylor Still, criador e fundador da osteopatia. Então, uma das citações mais importantes que ele deu para nós é: encontrar a saúde deve ser o objetivo do médico. Qualquer um pode encontrar a doença. E aqui as referências que eu usei para montar essa aula breve para nós. Fiquem atentos que futuramente eu colocarei mais aulas mais detalhadas sobre tudo isso que eu falei aqui hoje. E obrigado a todos. Se você curtiu essa aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal e aguarde para mais novidades. Um abraço a todos.